mornas e vazias. Cultive o seu interior. Extrai o máximo das pequenas coisas. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam que você gosta e precisa delas. Repense os seus valores. Tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. Torne suas obrigações atraentes. Tenha garra e determinação. Não trabalhe só pela obrigação, mas pela satisfação da missão cumprida. Transforme os seus movimentos em oportunidades. Não inveje, admire. Sinta entusiasmo com o sucesso alheio, como se fosse o seu. Ocupe seu tempo crescendo, desenvolvendo habilidades. Só assim não terão tempo de criticar os outros. Tenha fé, acredite. Você pode tudo o que quiser. Finalmente, ria das coisas à sua volta, de seus problemas e de seus erros. Ria da vida e ame, antes de tudo, a você mesmo. A gente é capaz de ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo. Mensagem bem bonita, né? Aqui fala pra gente dar valor para as pequenas coisas da vida, né? Como a gente sempre fala aqui, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã, não dá valor, né, pelas cobertas que aqueceram a gente durante a noite, não dá valor pela casa, né, pelo nosso teto que deixou a gente confortável, não dá valor pro dia de sol ou o dia de chuva que você acordou e vai ser bom, vai ser um dia, tanto faz chuva ou sol, é um dia bonito se você saber olhar da maneira que tem que ser olhado. Agradecer se você tem um lugar para você trabalhar, né? Agradecer se você consegue levantar da cama, muitos doentes não conseguem nem levantar da cama. Então é se apegar e tentar ser feliz com as pequenas coisas da nossa vida, né? Não ficar reclamando, ficar maldizendo e vendo o lado ruim de tudo que a gente possui. Eu mesmo sou uma pessoa bem mal-humorada de manhã. Eu trabalho isso dentro de mim para ver se eu consigo mudar, né? Nem que eu tenha que acordar mais cedo, deixar o mau humor para quando ninguém estiver acordado aqui em casa. Quando o pessoal estiver Sim. acordado, pelo menos meu humor já melhorou um pouquinho. Então é isso aí. Né, na verdade, é uma baita mensagem hoje, né? A Elvira falou aí, né, trouxe bastante coisinha, né? Do bom humor, né? Do acorde para vencer, gratidão, né? Pense em coisas boas, repense seus valores. O trabalho merece ser bem feito, como diz, agradecer, fazer do trabalho algo bom, independente do trabalho, né? Então é uma mensagem para guardar para toda manhã aí, para acordar e dar uma lida, seria interessante. Isso, isso. Vamos dar início à Vamos, oração? sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim seja. Então a gente vai fazer.
mais um dia de Evangelho. A gente está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Sim, Espiritismo, né? Que se intitula O Cristo sim. Consolador. Então, Oswaldo Uhum. e eu demos uma... Mas Oswaldo, né? Eu fiz uma introdução na segunda-feira passada, que falou do jugo leve. E hoje a gente vai Sim, falar do Consolador Prometido, né? sim. Bom, vou ler aqui o Consolador Prometido. É o parágrafo 3 Tá. do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Passagem que está em São João, capítulo 14, 5, 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Bom, para quem não conhece o Evangelho, né? Todo o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo tem a passagem bíblica, né? A passagem evangélica em si, e depois tem a explicação por Kardec. Vamos lá. Parágrafo 4º. Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz? Sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo, naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-a ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança.
Muito bem. Aqui ela fala assim, algumas coisas, além do ensinamento em si, tem algumas coisas para a gente pensar com relação a entendimentos, né, que algumas religiões nos dão. Quando você vai procurar a palavra, o significado da palavra consolador, né, você vai ver que consolador é aquela pessoa que conforta, que tenta te mostrar o porquê das coisas, tentando reerguer o ânimo, né, de uma pessoa que está passando por um problema. A primeira coisa que nessa passagem, né, está numa passagem de João. João foi a pessoa que mais tempo, acho que esteve com Jesus, né, conheceram-se desde pequeno, viveram próximos por ali, e foi a primeira pessoa, acho que Jesus acaba chamando para ser seu seguidor. E ele diz assim, né, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu acho isso bastante interessante, né? A gente põe Jesus numa cruz, né? Cristo crucificado, Cristo com coroas de espinhos na cabeça, e as pessoas lembram de Jesus dessa forma. Parece que é até interessante, né? Ver ele naquele sofrimento para você criar uma força em você. E ele diz, né? Se me amais, eu não quero mais nada, não quero que vocês me amem, venerem, chamem meu nome, gritem meu nome. O que eu quero de vocês é que vocês retenham para vocês o, os meus mandamentos, ou seja, aqueles ensinamentos que são os mandamentos de Deus. E ele diz, né, mais no final dessa passagem de João, ele diz assim, o Consolador, que é o Espírito Santo, que em algumas traduções ele não aparece Espírito Santo, ou Santo Espírito, né, mudando um pouco o contexto, ele diz assim, né, que esse Consolador, isso que virá depois, né, porque ele promete para mais à frente, né, ele não promete naquele momento que ele está ali com eles. E acontece, na verdade, depois da morte de Jesus, falam do dia de Pentecostes, né, que dá 40 dias, acredito que depois da morte dele, e o pessoal fala, foi aquilo que Jesus prometeu, aconteceu 40 dias, né? E a gente sempre fala assim, né? Porque se Jesus promete uma coisa e ela acontece 40 dias depois, não precisava, né? Ele podia ficar mais 40 dias na Terra e falar mais claramente sobre aquilo. Então Jesus promete algo para bastante distante, né? Ele diz, se me amais, guarde o meu mandamento, retenha esses ensinamentos, use esses ensinamentos, que no futuro, né, em algum momento mais distante, virá algo, alguém que vai ajudar. Mas olha o que ele fala, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Né? Depois aqui embaixo, nessa compilação que Allan Kardec traz, ele fala, né? Ensinar todas as coisas. Se Jesus diz que vai lembrar, vai pedir para lembrar dos seus ensinamentos e vai ensinar outras coisas, é muito claro, fica muito claro nessa passagem de João, que Jesus não disse tudo. Que nem tudo o que foi falado foi ensinado. Então, né, a gente vem estudando, a gente já falou de reencarnação, a gente falou de moradas diferentes no universo, a confirmação de Jesus falando de vida futura, o capítulo anterior que fala de sofrimento. Então, se, vamos entender assim, você morreu naquela época junto, próximo de Jesus, e você não aprendeu tudo que ele ensinou, quando que será que a gente vai aprender? Se o próprio Jesus diz que ensinará outras coisas e ele vai embora da terra sem ter
ensinado todas essas coisas. Né? Então, em alguns momentos, a gente acredita, não, né, a gente vai morrer, vai para o céu, vai ficar lá aguardando e em algum momento serão separados os bons dos maus, os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Mas Jesus diz que não pode haver esse julgamento, né? Vamos entender assim. Se o ser que está na terra, ou o ser criado por Deus, ele não aprendeu todas as coisas. Então, os ensinamentos de Jesus que nós vamos encontrar no Evangelho, Jesus diz que não está tudo ensinado, que nós temos que aprender mais coisas. Então, se houver um julgamento, haverá um julgamento para pessoas que não têm ainda o conhecimento. Haverá esse julgamento para pessoas que estão precisando aprender mais coisas. E Jesus vai embora prometendo que em algum momento ele vai rogar a Deus para que Deus envie algo, alguém, alguma forma de relembrar os seus ensinamentos e de ensinar novas coisas. Então, ele já confirma claramente que nós temos muitas coisas a aprender. Né? Que o conhecimento trazido por ele precisará ser relembrado. Precisará ser falado novamente. Né? E precisará aprender muitas coisas. Então, nesse universo criado por Deus, nós estamos ainda como alunos, e Jesus vem como mestre, ensina-nos algumas coisas e promete ensinamento para o futuro. E algumas pessoas perguntam, né? A gente fala assim, quantas coisas nós não entendemos na Bíblia? Quantas coisas que foram ditas por Jesus ficaram soltas no ar, precisando, às vezes, de interpretações. E é o exemplo, eu acho que mais claro. Então, né, aquele capítulo 3, Jesus disse em algum momento, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Foi dito também nessa passagem de João, capítulo 14. O capítulo 14 é praticamente a despedida de Jesus, né, dos seus apóstolos, falando que ele vai embora, e depois é perguntado, mas o senhor vai nos deixar, vai deixar a gente só? Ele falou, não, né, que na casa de meu pai existem, né, tem muitas moradas, há necessidade de a gente viver nessas moradas diferentes. Lá no capítulo 4, Jesus diz, para alcançar o reino dos céus, há necessidade de nascer de novo. Se a gente não tiver um entendimento, e é muito interessante, né? Porque quando Jesus fala das moradas na casa do Pai, não existiam ainda, né, estudos fora da Terra, entendendo que existiam outros planetas, que o universo era tão imenso, parecia naquele momento que só existiria vida na Terra. E a gente vai perceber que muito tempo depois, né, que os telescópios alcançam, né, a imensidão do espaço e nos revelam a existência de outros mundos. Então a gente vai perceber que aquele conceito de só existência na Terra, ele já tem que ser mudado. Só que se Jesus falasse disso naquela época, aconteceria o que aconteceu, que a gente fala com Galileu Galilei, que disse que não existia, né, que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. E a igreja quase o queimou em praça pública, ele precisou, né, dizer que ele não quis dizer aquilo para não ser morto. Precisou um Papa, em 1980, mais ou menos, vir a público e dizer que a igreja, nessa passagem do Galileu Galilei, errou, que ele estava certo sim, mas só quando
o conhecimento chegou para nós da existência do Sol e dos planetas que giram ali em torno do Sol, é que a gente foi dar valor para um ensinamento, né, desse Galileu Galilei, e a gente vai poder entender o ensinamento de Jesus. Existem muitas moradas naquilo que Deus criou, e essas moradas estão espalhadas no universo. Então ele diz lá, naquele momento, que ele teria muito mais coisa para nos ensinar, né? Não está nesta passagem que nós lemos hoje, mas está na continuação dessa passagem, no capítulo 14 completo, que ele vai falar disso, né? Eu teria muitas coisas para vos ensinar, mas vocês ainda não podem entender. Então Jesus fala, né? E a gente vai relembrar aqui, é sempre bom, né? É importante a gente ir relembrando. No capítulo 4, a gente pega aquele diálogo de Jesus, aquele senador judeu de nome Nicodemos, e Nicodemos, com todo o seu conhecimento, vai até Jesus buscar informações, né, pedindo a Jesus explicações, porque ele entendia que Jesus tinha um conhecimento maior, e ele fala, né, eu sei que você veio, né, de Deus, porque as coisas que você faz, né, não é qualquer pessoa que pode fazer, então você vem de um lugar elevado, você tem muito conhecimento. Como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? Aí foi quando Jesus fala do nascer de novo. E ele começa a tentar explicar para Nicodemos sobre reencarnação, e Nicodemos viaja, né? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer uma outra vez. Aí Jesus fala, né? Se eu tento explicar para você algumas coisas aparentemente básicas e você não consegue entender, imagine quando eu falar de coisas mais elevadas. Nós estamos hoje, né? Nós estamos falando de 2021, né? Da era cristã, do nascimento de Cristo, tentando, graças a Deus, com os ensinamentos dos Espíritos que nos vieram esclarecer muitas coisas, já com o entendimento da existência do universo vasto, de vários planetas, e com essas explicações dos Espíritos, a gente já consegue entender algumas coisas que Jesus falou. E a gente fala assim, quanto tempo levou para que a gente tivesse hoje aqui tentando entender muitas das coisas que Jesus ensina, ou que ensinou. Que se naquela época, com o entendimento da época, ficaria algo bastante vago. E hoje a gente fala assim, com conversa sobre reencarnação, sobre ciência, tentando estudar isso, tentando explicar, isso a gente ainda viaja e não consegue entender. É. Então Jesus, ele é bastante claro nisso. Ele fala, eu teria muitas coisas para falar com vocês. Mas naquela época, sem conhecimento, né, a maioria das pessoas não sabia nem ler, nem escrever, né, eram poucos os que sabiam. E dos que sabiam, que é o caso de Nicodemos, quando Jesus tenta um diálogo com ele, explicando, ele não consegue captar. E aí tu fala assim, quanto tempo passou, quantas encarnações, falando, né, daquilo que nós estamos aprendendo, quantas encarnações para nós passamos para hoje a gente estar aqui, né, com o Evangelho de Jesus na mão, tentando entender o que ele disse. Então ele deixa muito claro, né, eu teria coisas para explicar, mas vocês não conseguem entender. Qual é a função desse Consolador prometido? É dele trazer os ensinamentos de Jesus e ir relembrando esses ensinamentos e também de ensinar coisas maiores. Então, se você se fechar numa religião, ficando só com aquele ensinamento dado por Jesus lá atrás e não tentar buscar explicação para isso, você, né, estará fugindo do que Jesus disse. Porque ele diz que tem mais coisas a serem aprendidas. E que as coisas que ele ensinou precisam ser relembradas.
vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu disse. Então, as coisas que Jesus disse numa época posterior, ela tem que ser relembrada, e com o conhecimento que vai se, né, encontrando, que vai aparecendo, nós temos que mudar o conceito de entendimento. Né? Então, há muitas moradas na casa do pai lá atrás, não tinha sentido. Hoje se questiona, o que mais as pessoas questionam, será que existe vida fora do planeta Terra? E a gente não precisa de muito entendimento para entender se existe um globo lá, se existe planos fora daqui, por que que Deus os teria criado? E não havendo vida, para que isso? Não era mais fácil só criar o planeta Terra e já informar que só existe vida no planeta Terra? Mas Jesus diz que não. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu preciso primeiro, depois, entender que existem esses mundos, para daí falar, ah, não, Jesus falou que existe. Eu não consigo ver, eu não tenho condição de ver. Mas se Deus criou todo esse universo tem que existir mais vidas, não só no planeta Terra. É um questionamento que a gente faz. E é uma coisa que Jesus tenta explicar na época, mas não consegue. E hoje a gente fala assim, com alguns ensinamentos a gente consegue. Então, eu sempre pensei assim, quando eu comecei a estudar o Evangelho, né, as lições de Jesus, sempre pensei assim, por que que Jesus é tão esquisitão assim, né? Por que Jesus explica as coisas de maneira tão por parábolas, deixa as coisas tão no ar, deixa para a gente interpretar, para a gente pensar, para um lunático pegar aquele negócio e tem o dom da palavra e explicar do jeito que ele entendeu e a gente ficar acreditando nisso. Aí, estudando sobre história esses tempos atrás, o rapaz falou para mim, o historiador falou, que quando você vai estudar história, quando você vai estudar um tempo antigo, você não pode enxergar o tempo antigo, o tempo histórico, com os olhos de hoje. Por exemplo, você não pode pensar se o rei da época de descobrimento do Brasil, o rei de Portugal, se ele era de esquerda ou se ele era de direita. Esse conceito foi criado na Revolução Francesa, né, Pois. onde que as pessoas que eram a favor do rei absolutista sentavam do lado direito e as que eram contra sentavam do lado esquerdo. Então você não pode enxergar um momento histórico como a vinda de Cristo com os olhos do ano 2000. E eu fazia isso, porque eu pensava assim, por que Jesus Cristo não chegou e falou assim, ó, existe reencarnação, a gente vai viver várias vidas, a gente vai ter um espírito, a gente vai voltar várias vezes, por que ele não explicou isso? Porque teve que falar, vai ter que renascer de novo. Aí você para e pensa, né, na época de Jesus, morava, né, habitava um lugar onde que 99% da população era analfabeta, onde existia um misticismo tremendo, né? Tudo se achava que era Deus que castigava, que era Deus que punia. Se você falasse algo diferente, era uma heresia, né? Era bruxaria, era misticismo. Então ele não podia falar da maneira que ele poderia falar, né? É a mesma coisa você falar de física quântica numa classe de primário, numa escola de infância. Então, por isso que essa passagem ele deixa bem enfático isso, né? Então, vocês não têm condições de entender que eu posso explicar. Mas um dia eu vou mandar alguém, né? Um dia eu vou mandar um consolador, um novo consolador para dar um novo ensinamento, um atualizado naquilo que eu ensinei e lembrar tudo aquilo que eu atualizei. Né? Porque quem estudou a história do cristianismo, né, sabe que até o ano 300 a 400 depois de Cristo, as ideias de Cristo se manteram bem fiéis, né? Com o tempo, né? Com o advento com a queda do Império Romano e tal, a, com a Idade Medieval chegando, foi se criando um obscurantismo, né? Nas ideias de Cristo. E cada um foi interpretando a sua maneira, né? Tanto é que culminou em lá plano de 1600, que o pessoal se revoltou com a Igreja Católica, teve o movimento do protestantismo, né? E por aí vai, até chegar no século XIX, que a gente tem o advento do Espiritismo, que daí sim
o mundo já evoluiu, né? As pessoas já evoluíram materialmente e mentalmente, e aí sim a gente já pode explicar sobre um novo olhar. Mas mesmo assim, no ano de 2020, tem pessoas que ainda acreditam em terra plana, né? Que acreditam em coisas absurdas, né? Imagine naquela época, então. Então, é isso que a gente tem que parar e pensar, né? Você tem que enxergar. Jesus não é um esquisitão, Jesus falava aquilo que o povo podia entender. Da mesma forma, se ele viesse, né, fisicamente de novo na Terra, tinha muita coisa que ele pode explicar que a gente também ainda não tem condições de entender, né? A gente, por exemplo, o mundo regenerador, a gente tem uma vaga noção. Os mundos mais felizes, a gente nem tem essa noção, nem sabe o que é, nem sabe qual vai ser a missão de um mundo duas vezes acima do nosso, né? Que é o mundo de provas e expiações. Então, a gente está na escola, a gente está passando para o colegial ainda, não tá? A gente está passando para o segundo grau. Então, é assim que eu imagino. Essa passagem é fantástica, essa passagem faz a gente entender porque Jesus falava as coisas de maneira tão diferente, tão estranhas. E assim, o que mais claro, que deixa bastante claro, ele fala assim, eu não ensinei tudo. Tem coisas para ser aprendidas. Então, o que eu falei, né, ainda há pouco, e mais ou menos o que você está falando, eu não posso ficar que pegar esse, por exemplo, esse ensinamento de Jesus e achar que ele é todo o ensinamento de Jesus. Quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu já era, já vai, Deus já vai começar a cobrar da gente e inferno ou céu para aquele que aprendeu. Jesus deixa claro, né, que precisa-se de tempo para aprender os ensinamentos de Jesus. Como você falou, né, o físico lá, né, o astrofísico pode ir numa sala de alunos lá de primário, de ensino médio, e falar das coisas que ele entende. E eles podem escutar o que ele falou. É o caso de Jesus. Só que vai precisar ele seguir no aprendizado dele para lá na frente, né, num curso superior ou numa pós-graduação, que ele talvez venha entender o que aquela pessoa, né, falou naquele dia. Né? Você vai lá numa criança de segundo, terceiro ano e fala desses cálculos, né, matemáticos aí. Ele vai escutar, mas ele não vai entender. Mas daí ela fala assim, fica tranquilo, né, que isso que eu estou falando para você, vá amadurecendo, vá buscando mais informações, que lá na frente você vai entender isso. É mais ou menos o que Jesus falou. Jesus planta uma semente, joga algumas coisas ali, ensina um básico para as pessoas que podem aprender o básico e fala, não, eu não posso ensinar mais, porque vocês não podem aprender. Guarde isso que eu estou falando agora e vão aprendendo, evoluindo, que lá na frente, isso que eu estou falando vai fazer sentido. Porque como você falou, se você pegar Jesus falando há muitas moradas na casa do meu pai, é necessário nascer de novo, né? E aí você pode fazer a interpretação que você quiser, mas Jesus deixou bem claro para Nicodemos que para se evoluir precisava nascer várias vezes, né? E não era nascer de água, nascer de Espírito Santo, era nascer mesmo, né? Como disse o Nicodemos, ele não entenderia a reencarnação, mas ele fala, eu teria que entrar no ventre da minha mãe, sim, não da forma que você está pensando, mas nascer novamente na Terra e vindo à Terra, viver mais uma vida, e mais uma, até eu alcançar o reino dos céus, que é esse mundo feliz aí, os mundos celestes que existem. Mas eu só vou poder habitar esses mundos quando eu, na minha graduação aqui na Terra, eu tiver terminado. Como você falou, o segundo ano, terceiro ano, ele só vai habitar a faculdade quando ele passar pela sequência, né, de todos os degraus que tem aí. E é mais ou menos o que Jesus fala. Todos vão habitar um mundo feliz, mas você precisa fazer evolução. Então você precisa nascer de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessário. E o espiritismo também, né, Oswaldo? A gente sabe que
Kardec criou no século XIX, ficou por muito pouco tempo vivo depois da sua primeira obra, né, da doutrina espírita, ficou pouquíssimo tempo vivo, mas eu sempre falo, né, até as pessoas confundem, né, que eu falo que o kardecismo, o espiritismo é progressista no sentido, não no sentido político, né, de progressista que é hoje, ele é progressivo que ele progride, ou seja, no século XX, né, com Divaldo Franco, com Chico Xavier e diversos outros médios que estudam a espiritualidade, com as psicografias em torno de 120 anos aí depois de Kardec, progredimos muito, né, em conhecimento de mundo espiritual, coisas que Kardec não chegou a ver encarnado. Então, conforme a ciência vai desenvolvendo, a gente vai indo junto, né? Não terá um quarto espírito, mais um espírito da verdade daqui a 300 ou 400 anos para explicar tudo aquilo que a gente aprendeu no espiritismo e mais coisas. A gente vai ficar, agora o espiritismo vai ficar com a gente até o fim, né? Que eu imagino. Coisa que o cristianismo, né? Ele pecou não, né? Ele ficou por causa das idades das trevas, na época né, da Idade Média, ficou esquecido, né? Ficou meio embolorado com o tempo. Né? As pessoas acabavam deturbando todos os ensinamentos, né? Em função de outras coisas. E aí sim, aí precisou de uma nova doutrina para relembrar tudo aquilo que a gente voltar ao cristianismo primitivo, ao cristianismo lá dos anos 300. Você falou também o Allan Kardec, né? Allan Kardec e o Espiritismo surge na França, né? A gente fala assim, por que surgiu na França, né? Tem um motivo específico para isso? Tem. Não, não só porque você fala assim, você acabou de falar, né? Houve uma revolução. Ah, sim. A revolução, na verdade, ela foi, na verdade, um salto, né? Dessa humanidade que está na Terra, modificando um pouco o entendimento, se rebelando, né? Querendo sair daquela mesmice, lutando. Eu acho que assim foi uma das primeiras coisas que apareceram, e eu falo assim, não é crítica e precisa ficar bem claro, mas a religião da época estava fazendo barbaridades. A religião mandava de uma forma, tentava colocar os ensinamentos goela abaixo, você tinha que acreditar da forma que eles acreditavam, e várias pessoas falaram, não, eu quero acreditar de outra forma. Né? Por isso que muitas pessoas foram queimadas. A gente fala assim, por que foram queimadas? Porque pensavam diferente da religião da época. Né? Aí fala assim, Joana d'Arc e uma quantidade de pessoas foram queimados como bruxos. Né? Galileu Galilei só não foi queimado porque acabou pedindo desculpa, né? Saiu um pouco assim, não era bem isso que eu quis dizer, talvez eu tenha me expressado errado, e conseguiu se manter vivo. Mas ele era uma pessoa que pensava diferente com relação a isso, com relação ao planeta Terra não ser o único mundo existente no universo, sem ter mecanismo. Ele falava, não, o Sol é o centro do universo, existem outros planetas. Você está louco, queima, né? Porque não era o ensinamento que era passado, porque a religião também passava o ensinamento, né? A parte de conhecimento. E aí, quando vem alguém e fala, não, vocês estão errados, contesta, o que acontece? Mata, põe fogo, que isso não pode acontecer. E quantos foram queimados? Quem foram os queimados nessa revolução? Eram aqueles que pensavam diferente, aqueles que falavam, não, vocês estão ensinando errado. Não é isso, eu tenho outro entendimento. Já recebia informações, né, na forma de mediunidade, que eu falo que Joana d'Arc era, né, médium, e o que eles falavam? Era bruxa. Que falava, conversava com os mortos, né, que é aquilo que a gente falou na quarta-feira de mediunidade. Ela conversava com alguém, para eles é tudo morto. Mas se Jesus fala que vai mandar alguém para ensinar mais, que tem mais coisa para aprender, que precisa ser falado isso, nós vamos ter que buscar esse entendimento, esse conhecimento, senão a gente vai ficar falando bobagem, a gente vai continuar, como diz, cometendo as mesmas, né, os mesmos crimes que as religiões cometeram na época,
né? Querendo queimar os gays, querendo queimar os negros, querendo queimar as pessoas que pensam de forma diferente ou que são diferentes. A gente faz a mesma coisa. E está na hora da gente mudar, já está chegando novamente uma outra época de acontecer essa revolução. Não precisa ser revolução, né, com armas, com morte, mas revolução de mudança do pensamento, mudança do entendimento, São que ideias. não dá mais isso daquela mesmice que estava na época. Se Jesus está falando que tem coisas a aprender, nós precisamos entender o que é esse aprendizado. O que ele quis dizer com isso? Que tem mais coisa para aprender. Eu não posso ficar só com isso e morrer só com isso, né? Com um pequeno ensinamento, um pequeno entendimento. Eu tenho que, como disse, fazer essa revolução de ideias. Eu não posso parar no tempo. Então, a revolução, quando acontece, ela mexe com o interior das pessoas, ela mexe com a vida das pessoas. E a gente tem medo disso, né? De sair daquele mundinho, de a minha religião não ser a correta, de eu estar aprendendo errado. Eu acho assim tão gostoso quando você aprende algo e sai daquilo, né? De pecado, de inferno, quando se tira isso, que alívio que dá para uma pessoa, né? Que passa às vezes dentro de uma religião lá, se martirizando, se ajoelhando em milho porque pensou uma coisinha diferente, né? Tendo que mutilar o corpo porque está pensando, não, você tem que mudar suas ideias, seu entendimento, seu sentimento sobre, né, entendimento sobre Deus. Será que Deus me pune por eu pensar diferente, por eu estar tentando questionar, por eu estar tentando aprender, né? O que a religião está me dando é pouco. Eu conversava esses dias, né, com o pessoal do meu trabalho e a gente fica nisso, né? Pecado, né? Pecado, vou ser castigado, vou para o inferno, para isso. Fala assim, mas será que Deus é isso? Se ser tão inteligente, o que ele quer de mim é me punir por pensar, tentar sair desse pensamentinho pequeno, né? Não. Quer dizer, quantas coisas Jesus ensinou ao vivo, como diz, né, do amor, e nós estamos questionando se Jesus amava mesmo ou não, né? Se amava todo mundo. Não pode amar todo mundo. Como é que pode amar bandido? Como é que pode amar gay? Como é que pode amar esse ou aquele? A gente fica questionando o próprio ensinamento de Jesus, né? A própria atitude de Jesus. Como é que pode amar uma prostituta, né? Como é que pode amar uma pessoa que rouba? Tá errado o ensinamento de Jesus? Será? Jesus só andava com os ruins, né? Vistos com os maus olhos, né? Andava com a prostituta, andava com as pessoas pobres que não tinham condições de exercer poder nenhum na cidade, né? Então você vê por aí, quando você vê alguém menosprezando a minoria, né? Alguma minoria por aí, os gays, os mesmos metendo pau em direitos humanos, né? Você para e pensa, Jesus Cristo estaria de que lado, né? Será que estaria ao lado da tradicional família brasileira? Será que estaria ao lado... Estaria ao lado de ninguém, estaria ao lado do amor, né? Pregaria o amor acima de tudo. Tanto para as pessoas que odeiam, como para as pessoas que precisam de amor, como para as pessoas que amam, né? Então estaria com amor em cima de todos. E a gente acaba se dividindo nessa, né? Hoje em dia, ou você está de um lado ou você está do outro. Você não pode ficar neutro tentando entender a todos, né? E é uma das tarefas difíceis. Então, mas o ensinamento de Jesus de amor, ele é bastante claro, né? Você tem que amar a todos. Mas as pessoas de hoje, elas pegam o ensinamento de Jesus e elas não falam diretamente, mas elas questionam o ensinamento de Jesus. Porque assim, mas Jesus amou, tá muito claro lá, Jesus amou o ladrão. Jesus amou a prostituta. Jesus amou o que as pessoas da época diziam que era errado. Ele amou. E aí hoje eu deveria segui-lo, né? Ou imitar o ensinamento dele. Chega mais próximo. Então, mas aí eu questiono, mas não pode. Não pode amar uma pessoa que faz mal. Jesus fala que a gente tem que amar, mas a pessoa que aqui em sã consciência, que entende muito mais do que Jesus, né, que tem muito mais conhecimento de Jesus, fala, imagine, mas não pode. Gay não é gente, né? As pessoas que roubam têm que ser mortas. As pessoas que matam têm que ser mortas.
E aí fala assim, aí que você fala, mas o que Jesus falou? Ah, não, precisa ter lei. Sim, eu acredito que tem. Não tem outra forma de você viver em sociedade com pessoas fazendo coisas ruins. Mas essa lei tem que ser justa. Essa lei, né? Ah, imagine, o preso fica lá preso e come do bom e do melhor. Ué, você põe a pessoa, encarcera a pessoa. Ela tem direito à vida ou não? Ela tem direito a de se socializar novamente, de ser voltar à sociedade? Sim. E como que eu posso fazer isso? O que adianta eu prender, punir e não dar ensinamento? Se o próprio Jesus está falando que tem coisas que nós precisamos aprender, e quem não aprendeu? Vai ter que aprender. Há necessidade desse aprendizado. Eu tenho coisas para ensinar e todos vão ter que aprender. Então, se eu estou tirando de circulação essas pessoas, porque cadeira elétrica mata, se resolve o problema? Não, se tem que nascer de novo, como é que volta essa pessoa? Pior. Quando que ela vai aprender? A gente tem que estar se perguntando isso. Ah, mas isso não é eu que tenho que ver. Tem que ver sim, eu tenho que rever. Se eu estou odiando, se eu não estou concordando, Jesus está falando que tem, eu preciso aprender. Quando que eu vou aprender isso? Quando eu mudar meu conceito. Quando que eu vou mudar meu conceito? Eu não sei. Na outra encarnação, sim, vai ter que vir de novo. Ah, mas por que não aprende agora e já adianta um caminho, né? E melhora isso? Por que as pessoas nascem defeituosas com isso ou com aquilo? Porque Deus errou na construção, né, na criação? Ou porque precisa vir dessa forma para aprender alguma coisa? Eu tenho que fazer esse questionamento. A reencarnação é um entendimento bastante importante, que posso não concordar, mas eu preciso entender, existe ou não existe? Por que nasce dessa forma ou de outra? Né? Qual é? Deus é amor? É, mas como é que Deus é amor criando uma pessoa deficiente? Yeah. Nós temos que ir buscar esse questionamento. Aonde? Não sei, eu vou ter que buscar. Aonde ensina isso? Aonde tem esse ensinamento? É isso que Jesus está falando, desse ensinamento. Eu tenho que buscar. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é tudo. Né? Então, o que Deus criou? Criou tudo. Então, o que criou? Criou o bem ou criou o mal? Deus cria o mal? Deus consegue criar coisas ruins? Sim ou não? Não sei. Preciso entender mais isso. Eu preciso questionar. Eu não posso ficar, não, Deus criou todo mundo igual, é assim, é pecado, está nos desígnios de Deus, eu não posso interferir nisso, mas ela mexe diretamente com a minha vida. Eu quero saber, sim, como que é esse Deus. Eu quero questionar, sim, Deus, não porque eu sou o melhor, eu sou o pior, eu quero questionar Deus para entender por que isso acontece na minha vida. Por que as coisas ruins acontecem na minha vida? Porque Deus gosta? Porque Deus brinca de roleta russa ou porque tem mais algo aí que eu não entendi ainda que eu preciso aprender para não me revoltar contra Deus e não sair, né, cometendo suicídio, desistindo da vida. Eu preciso aprender. Eu preciso entender. Há necessidade. Aonde? Não sei. Está faltando alguma coisa? Tá, o meu ensinamento é pouco? É. Se você, Meu entendimento é se pequeno? você acha que o espiritismo não te dá respostas suficientes, busque em outras religiões, busque na filosofia, se você não acredita em religião nenhuma. Compare, veja qual que é a explicação que mais se aproxima de algo plausível, né? Foi o que eu fiz. Me venderam um Deus, né? Quando eu era criança, eu fiz primeira comunhão que eu não acreditava. Uma lição que não engolia. E eu sempre fui de falar, não, isso não está errado, não é assim. Por isso eu falava que dizia que não acreditava em Deus. Mas quando eu comecei a pensar, comecei a refletir, procurei respostas em vários lugares, né? E aí, quando eu comecei a fazer aula de evangelho com você, sempre ia com perguntas na segunda-feira, eu falei, dessa vez eu vou pegar o Oswaldo, né? Dessa vez ele não vai saber me explicar. E você me passava do jeito que estava no evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, me passava a explicação e tornava aquilo algo acreditável. Não, deve ser isso mesmo. Tem lógica o que ele está falando, não é algo que ele está falando, não, é assim porque está na Bíblia, ou é assim porque Deus quer, ou é assim porque Deus escreve certo por linhas tortas. Tipo de respostas para mim idiotas, né? Você tem que aceitar porque está escrito na Bíblia. Não,
porque está escrito na Bíblia. Vamos entender isso aí, né? Como tem muitas coisas do Velho Testamento que a gente não acredita, e até a Igreja Católica, até o Espiritismo já diz que aquilo que está lá é uma alegoria, é algo a ser interpretado, a gente deixa de lado essas coisas, né? A gente segue o que é lógico para a gente, né? Não o que está escrito ali, porque você sabe quem escreveu aquilo lá, milhares de anos, dizem que é um fulano que escreveu, mas vai saber quem escreveu, quem traduziu pela primeira, pela segunda, pela terceira língua até chegar a gente, né? Então, você tem que usar o bom senso em tudo, né? E eu sempre falo para as pessoas, né? Quando as pessoas estão preocupadas, querem saber, você é espírita, como que é, não sei o quê. Eu estou passando por depressão, as pessoas às vezes vêm falar alguma coisa, que está tendo algum problema na vida, eu falo, você tem que procurar uma espiritualidade. Para mim, serve o espiritismo. Para certas pessoas, o catolicismo é bom. Para certas pessoas, uma igreja evangélica é boa. Para certas pessoas, o umbandismo é bom. Procure a espiritualidade, procure a sua casa, o que você mais acredita, o que você acha mais plausível, onde você se sinta melhor, né? Para nós, é o espiritismo, né? Agora, cada um tem que achar a sua casa e ter o discernimento de identificar se aquilo que estão te ensinando vai te transformar numa pessoa melhor, que é o mais importante. A religião, a ideia filosófica que não transforma a pessoa em uma pessoa melhor, de nada serve. Então não adianta você entrar numa seita, né? E a seita diz que você tem que assassinar crianças, beber o sangue das crianças, como existem seitas horrendas. Se você parar e pensar se aquilo está fazendo bem, está fazendo mal, então fuja daquilo, né? Procure algo que te acrescente, que te agregue, né? Então é isso, procure uma religião que te agregue, que te transforme em algo melhor, né? Você vê em casa, a gente fala em casa de correção, né? Em presídio, os evangélicos fazem eu vejo um trabalho deles dentro de uma casa de correção, dentro de um presídio, isso é fantástico. Transforma a vida de muitos presidiários, né? Fazem acreditar naquilo que eles pregam, as pessoas se transformam em algo melhor, né? Por mais que a gente não acredite, que ache que esteja alguma coisa ou outra errada, mas transforma as pessoas em melhores, deixam de ser bandidos, deixam de ser ladrões, né? Transforma, a gente brinca até, né, irmãos, mas são pessoas, fazem um serviço bonito, lindo. Então, para eles, para essas pessoas que estão sendo transformadas, né, o Cristo, da maneira que os evangélicos explicam, está fazendo bem. Então, é isso que tem que ser, procurar a sua casa, procurar a sua espiritualidade. O Luciano falou aí de fé cega, né? E a Ivete está falando de explicações lógicas. O Espiritismo também faz trabalho em presídio, menor um pouco do que os evangélicos, mas faz. Chico Xavier visitava, né? Tem vários palestrantes espíritas, instrutores que fazem trabalhos em presídio, sim. Por quê? Porque se a gente acreditar temos perdido, menos trabalhadores também, né? Comparado aos evangélicos, né? Então, sim, a gente se dedica menos às vezes nisso, né? Jesus ele ensina para os apóstolos, para eles, depois que Jesus vai embora, para que eles seguissem fazendo isso, né? Pregar o evangelho, curar, né? Ajudar as pessoas. E é o trabalho que os apóstolos começam a fazer, né? Tanto que eles criam a Casa do Caminho, que os espíritas entendem que foi a primeira casa espírita que existiu na Terra, mas, assim, Jesus quer que a gente faça isso. Isso que nós estamos fazendo hoje é uma das partes que Jesus fala. Isso é pregar o Evangelho. É pegar o ensinamento de Jesus e explicar e mastigar para as pessoas. Fala assim, só que nós fazemos a nossa explicação com o entendimento do Espiritismo. O católico faz com o entendimento do catolicismo, né? Dos evangélicos do protestantismo. Só que você falou assim, eu acho que é a coisa mais interessante. Quando eu não tenho nada, uma religião para mim é importante. Eu conversava hoje com uma pessoa, ela falou assim, ai, meu filho tá chato, ele entrou agora numa religião e ele tá ficando fanático. Eu falei, o que você pediu a Deus? Ela falou, ele estava bebendo, estava se perdendo por aí, eu queria que ele arrumasse uma religião. Eu falei, qual que religião cabia para ele?
Deus está trabalhando e está ouvindo suas orações. Agora, o que é melhor para você? Né? Uma pessoa lá se perdendo ou tendo uma religião? Então, o primeiro passo foi dado. Se a religião vai fazer bem para ele, se a religião vai tirar ele do caminho ruim, vai ensinar alguma coisa, é o primeiro passo. E depois dessa religião, começam os questionamentos. Né? Mas por que ela fala disso? Né? Foi o que você falou. No meu caso, e no seu caso, e de muitas pessoas que vão para o Espiritismo, é que aqueles ensinamentos que ele tinha da outra religião já não cabia mais. Né? O que a Ivete está falando, eu preciso de lógica. Eu uso bastante da lógica, né? Eu brinco bastante. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, você contou aí, eu vou dando informações para a pessoa, fazendo ela pensar. Ah, então, né? Ah, o que é Deus para você? Deus é isso. Então você acha que Deus é mau? A pessoa fala, mas eu não acho que é mau. Eu falo, então, mas Deus faz o mal? Eu não sei, precisa saber. Você precisa buscar informação. Deus é bom ou Deus é mau? Jesus diz que Deus é bom. Mas existe maldade no mundo? Você precisa buscar entendimento sobre isso. Se Deus é bom, por que tem maldade? Quem é responsável por essa maldade? Deus ou nós mesmos? Quem tem que melhorar isso? Deus na marra com mágica ou eu com aprendizado? Quer dizer, esses questionamentos precisam ser feitos. Então, no momento da primeira religião, o importante é a religião. E depois? Depois eu preciso questionar a própria religião, né? Porque fala assim, por que existem várias religiões? Porque um estava numa religião e falou assim, não, essa aqui não cabe para mim. Eu entendo de religião assim, então eu vou criar uma outra religião. Aí cria a segunda religião. Daí a pessoa de dentro da religião fala assim, não, eu gosto dessa religião, mas eu não entendo que isso aqui está errado. Então eu passo para outra. É por isso que existe uma quantidade de religião. Você fala assim, Deus é o mesmo. Mas se você entender que Deus é mau, você vai sair matando as pessoas. Né? Se você não acreditar em Jesus, você mata as pessoas, você tira as pessoas do seu caminho. Foi isso que ele ensinou? Não. Né? Então, peraí, alguma coisa está errado. Quem que eu estou seguindo? Jesus. Eu preciso seguir Jesus? Preciso. Como que eu sigo Jesus? Com o meu entendimento ou com o entendimento dele? Tem que ser com o entendimento dele. Mas o entendimento dele ainda não cabe para mim. Sim, mas eu não posso dizer que ele está errado. Porque quando eu faço uma... Jesus vai lá e amou o bandido. Se eu não estou amando o bandido, quem está errado? Jesus ou eu? Ah, eu não consigo amar ainda. Beleza, aí é outra coisa. Mas não que está errado o ensinamento. Né? Então, eu falo assim, o ensinamento dele é correto. O que está errado? O meu entendimento. O que precisa mudar o meu entendimento? Se ele está... Ele fala assim, a mesma coisa que vai lá o professor de matemática, o cálculo faz assim, mas eu não concordo com o senhor, professor. Eu acho que o cálculo está errado. Eu falo, não, é assim, é feito dessa... Não. Eu cheguei num outro resultado diferente do senhor. Eu acho que o meu está certo. Aí fica difícil. Quem é o professor? Quem estudou? Quem aprendeu? Você pode até chegar num consenso, né? E ele chega e fala, não, aqui está errado por causa disso. Mas eu não posso questionar o mestre, né? Que é o ser de maior conhecimento do universo que vem à Terra, e eu vou falar, não, Jesus está errado. Uma pessoa que mata não merece amor de ninguém. Até pode pensar, tá errado. Até pode pensar assim, só que tem que ter uma explicação melhor do que isso deu, né? Isso. Eu não posso só dizer que eu não aceito. Tem que matar olho por olho, dente por dente, então explique pelo seu pensamento por que tem que ser assim. Porque Cristo disse que não é assim e tem explicação dele. Agora explique da sua forma. E as pessoas não vão saber. Não, é assim porque é assim, porque Deus quer, porque aí começa aquela... Então a gente precisa, assim, eu acho que esse capítulo ele deixa bastante claro isso, né? Que a gente precisa buscar mais informações, que a gente não pode ficar só com aquilo, né? Que a Ivete falou, o ser humano deturpa, sim, eu tenho que mudar o meu entendimento. Se precisa existir mais amor e eu não estou conseguindo, quem está errado sou eu. Eu preciso modificar. Ainda não consigo, eu tenho que ser claro, eu não consigo. Mas eu não posso ficar esperando que aconteça mágica, né? A necessidade é de fazer um trabalho. Peraí, por que eu não gosto? Por que eu faço assim? O Luciano está falando ali, igual no Paquistão, mata e usa o nome de Deus. Na minha opinião, Moisés fez isso. Ensinou a matar em nome de Deus. E Jesus falou que não era assim, que tinha que ser diferente, que o amor vence, que tem que amar. Quem está certo, né? Moisés ou Jesus?
Fique para você a resposta, né? Não é? Você sabe que esse tipo de questionamento que você faz, em filosofia, fala que é pensamento socrático, né? Que você ensina as pessoas com perguntas. Você vai perguntando e fazendo as Isso, pessoas se responderem dentro dela mesma. isso. Chama pensamento socrático, né? De Sócrates. Sócrates que É, filosofava em praça pública assim. eles chamam de maiêutica também, né? É, Essa forma é, de questionar maiêutica. Mas eu falo assim, não tem, porque eu falo assim, é muito fácil falar, eu não acredito, né? Eu não concordo. Você falou a palavra certa. Você não concorda por quê? explique, me Isso, convença, ah, me convença. isso, Deus não existe. Por que, que Deus não existe? Né? Algumas pessoas falam assim, prove que Deus existe. A gente fala para a pessoa, não, não prove para mim que Deus não existe. É, Aí a pessoa não sabe o que fazer, quer dizer, então você precisa ter. Não basta falar, eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Beleza, não concorda, mas no que você concorda? é, Você concorda com a morte, de sair matando todo mundo? É o correto? É isso que nós temos que fazer ou acho não? que o mundo vai estar Não, a melhor assim, maioria. né? É isso. Então ele fala assim: eu preciso saber por que, que eu faço, ou por que, que eu não penso, ou por que, que as pessoas fazem, por que, que eu não concordo com as pessoas. Né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter opinião. Né? Eu tenho que buscar a opinião, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não posso viver a vida na Terra, né, como diz, esperando a morte chegar. Né? Eu tenho que sair daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. Eu preciso de mais. Vamos terminar, Oswaldo? 8h33, já passamos 3 minutos do tempo. Fal- Falamos demais. Então, o pessoal começa a sair na sala daqui a Vamos pouco, sim. a gente fica só nós dois sozinhos falando aqui. Tem 15 pessoas firmes aí, graças a É, Deus. Agradecer a todas essas pessoas, né? Às vezes não consegue falar a todo mundo boa noite, né? Responder o boa noite de todos, senão a gente perderia aí um tempo também, é, mas agradecer, né? A todos os que estão participando, os que estão vindo, os que estão aprendendo, não deixar de nos enviar, né? Falar se tá bom assim, é, né? Precisa mudar alguma coisa. Eu queria saber sobre isso, sobre aquilo, para a gente ir também, né, pautando fazendo a pauta das nossas lives. isso, legal. Perguntar também, pode perguntar à vontade, igual o Luciano, que se manifesta mais, a Ivete, o pessoal que eu vi agora também. Vai lá. Passou muito rápido. Passa mesmo. Se deixar a gente falar, a gente fala. E os assuntos vai surgindo, né? Eu ia falar Graças a Você Deus, falou de nem sei Joana por quê. d'Arc, ia falar assim, fazer um comentário que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariote, né? Segundo, acho que uma obra Algumas pessoas segundo uma obra de Chico Xavier, ele diz que Joana d'Arc é a reencarnação. Tem assunto para demais. têm tanta coisa aí. Sua mãe está agradecendo, sua tia está agradecendo, né? Obrigado por tudo. É, A gente que agradece, né? Porque estando eles aí, a gente faz a live, né? é. Será difícil a gente fazer só nós. Parabéns à Terezinha também, que se aposentou hoje, depois de 30 anos, É, acho, eu vi, ó. de magistério, né? Hoje foi um dia histórico para ela. Parabéns a ela. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos Vamos lá? lá? Ivete agradecendo também, graças a Deus. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que na noite nós tivemos a oportunidade de aprender e que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, estendendo o pensamento a todos aqueles necessitados, que nós elevarmos o pensamento, que precisam também do auxílio, para que essas correntes espirituais possam auxiliar a todos aqueles necessitados naquilo que foi permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando o remédio segundo a necessidade de cada um. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, essas vibrações, né, que nós conseguimos durante esse estudo, acalmando o coração, acalmando o pensamento, e juntando nessas boas vibrações nossas
as vibrações das correntes espirituais que auxiliam, que visitam todos os recintos, né, para que possam visitar todos os recintos e que possam auxiliar a todos naquilo que foi permitido por Deus e Jesus, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, nos hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os ainda doentes do Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que ainda aflija ao espírito humano, o mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, o mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido a nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim seja. Deixa eu falar uma coisa, Fábio. Na última live, né, teve aquele acontecimento, né, do rapaz que acabou entrando, né, acabou assustando várias pessoas, que ia cometer suicídio. Nós conversamos com ele, né, tanto você quanto eu. Eu queria só dar assim umas informações. Eu entrei em contato com alguns centros espíritas da cidade, falando que ele é da Paraíba, né, aquele rapaz que entrou na nossa live, ele não é da nossa região, da cidade da Paraíba. Ele me passou o endereço, me passou o telefone, e eu entrei em contato com algumas casas espíritas na região, e eles vão entrar em contato com ele, vão tentar ver o que podem fazer também por ele. Então a gente, como disse, só para avisar que a gente acabou conversando, né, auxiliando da forma que a gente, cada um conseguiu. E essa semana, a semana inteira, né, semana não, depois da quarta-feira eu peguei alguns endereços de casa espírita, telefones, WhatsApp, e acabei conversando com ele novamente, conversando com as casas espíritas para ver se eles conseguem, lá mais próximo dele, ter um contato com ele e saber a realidade dele, do que ele precisa realmente. Quem não estava na aula de quarta, né? O rapaz que entrou aqui falando que ia se suicidar, tal, não sei o que, estava passando por dificuldade financeira na casa. Aí a gente conseguiu convencer ele a dar uma protelada nisso e tentar os centros espíritas lá da Paraíba e tentar ajudar. É isso aí, pessoal. Até segunda-feira.
Fiquem com a paz de Deus e o amor de Jesus. Que assim seja. Boa noite. Obrigado. Até mais.